Querido irmão, querida irmã, nós gostaríamos de compartilhar com você a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Convido você, de onde estiver, que abra a palavra do Senhor, seja na versão física, né, a versão tradicional de todo mundo, como na versão virtual, no seu smartphone, tablet ou computador. Só tomando cuidado para não deixar o seu smartphone ligado aí nas redes sociais, senão vai encher de notificações, né? Ative o modo avião. Mateus, capítulo 5, versos 13 em diante. Jesus diz aos seus discípulos que, por sua vez, somos eu e você. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Nós estamos aqui na sessão daquele sermão tão conhecido de Jesus, que demos o nome de Sermão do Monte. Nele, Jesus ensina aos seus discípulos os princípios do reino de Deus. E esses princípios precisam ser incorporados pela vida de seus súditos, que por sua vez somos eu e você. Se estamos identificados com Jesus Cristo, os valores do reino de Deus, que serão manifestados de maneira perfeita com o retorno de Jesus para fazer novos céus e nova terra, já precisam estar presentes no mundo, através das nossas vidas, da vida daqueles que fazem parte da Igreja de Jesus. E é tão importante porque a gente vive já um período de pouco mais de 3 meses de quarentena, de confinamento, juntos em casa. Muitas pessoas se assustaram no início, outras estão tendo ondas de pânico, de ansiedade. Uma grande multidão já sofre os efeitos dessa quarentena, com depressão, fobias, transtornos diversos. E, num determinado tempo, nós notamos que a Igreja de Jesus foi alimentada com textos consoladores, textos que falam da nossa esperança cristã, o fato de que Deus tem o controle de todas as coisas. Mas há algo que tem inquietado o meu coração e eu creio que nós precisamos refletir nisso, fazer essa reflexão para a nossa própria vida. Será que o nosso senso de missão ficou comprometido com essa pandemia? Será que o fato de nós estarmos confinados em casa dá a nós justificativas para ter licença no exercício do nosso ministério, do nosso chamado? Jesus diz que não. É nas horas mais sombrias da história que ele deseja que o seu povo seja utilizado para a glória de Deus como sal e luz do mundo. É nas horas mais tenebrosas da história que eu e você, o povo amado por Deus na eternidade, precisamos manifestar através das nossas vidas, do jeito que falamos, da maneira como agimos e reagimos às virtudes do Evangelho e às virtudes do reino que será plenamente manifestado por Cristo Jesus. Jesus diz, olha, lembrem-se, vocês têm um chamado. Nesse chamado está incluída as ordens, não são opções, de vocês serem sal e luz nesse mundo. As obras de vocês, discípulos de Jesus, precisam ser manifestadas diante de todo mundo. E que momento importante na história estamos vivendo para que o mundo veja, através da verdadeira Igreja de Jesus, através da vida dos verdadeiros discípulos de Jesus, lampejos da graça. A minha oração é que as pessoas que cercam a sua vida, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus vizinhos, seus parentes, colegas de trabalho que estão em pânico, que são cercados por notícias devastadoras o tempo todo e por isso o coração está em pavor, que essas pessoas que cercam você possam, nesse momento, perceber em você o bom perfume de Cristo, aspirarem, aspergirem em sua vida a fragrância do Evangelho. Que as pessoas que cercam você possam compreender
que Jesus Cristo habita em sua vida e que elas percebam isso através do seu jeito de sentir, através do seu jeito de falar, através do seu jeito de agir e reagir às circunstâncias, por mais hostis e adversas que sejam. Jesus diz aos seus discípulos que eles serão perseguidos, que eles serão levados para prisões, que eles experimentarão circunstâncias difíceis. E é dentro desse contexto que ele dá essa ordem. Vocês são sal e vocês são luz no mundo. Eu coloquei vocês nesse mundo para serem o bom sabor de Cristo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, antes de Jesus subir aos céus, ele já havia ressuscitado ao terceiro dia, ficado, o pastor Leno se lembra muito bem disso, ficado 40 dias com seus discípulos ensinando a respeito do reino de Deus, e antes dele subir aos céus, onde ele se assenta à direita de Deus e recebe todo o poder, glória e majestade para reinar em glória até o seu retorno, Jesus diz aos seus discípulos: vocês receberão o Espírito Santo. E esse Espírito marcará vocês com poder, para que vocês sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Em Atos capítulo 2, um capítulo depois dessas palavras de Jesus, os discípulos estão reunidos num cômodo de uma casa grande, o Espírito Santo desce, como línguas de fogo, visita cada um dos discípulos ali presentes, e uma verdadeira revolução acontece no cristianismo do primeiro século. Aquela igreja tímida, formada por discípulos muitas vezes acovardados, agora visitados pelo poder do Espírito Santo, são revestidos com o poder do alto. O mesmo Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, numa única noite, agora visitado pelo Espírito Santo, prega um poderoso discurso em Atos capítulo 2, e naquele dia mais de 3.000 pessoas se convertem. A igreja de Jesus, que passava de poucas centenas de discípulos, medrosos, acovardados, visitados pelo Espírito Santo, se torna uma multidão com quase 3.000 pessoas da noite para o dia, e a igreja não parou de crescer, como até hoje cresce. E o mundo, mais do que nunca, precisa nesse momento, divisor de águas da história, mais um momento de tragédia, de sofrimento, de dor para muitos, perceber, ver e conviver com a esperança da eternidade, a segurança presente na vida dos cristãos. Sua vida foi colocada nesse mundo com um propósito. Ela é um meio para um fim. Sua vida é um meio para a glória de Deus. Seu jeito de falar, seu jeito de agir devem refletir os valores da eternidade, a segurança da eternidade, a convicção de que você é peregrino e forasteiro nessa vida, de que os seus pecados foram perdoados, de que a morte não tem mais domínio sobre você e de que você deve viver para a glória de Deus. E como vivemos para a glória de Deus? Jesus responde a essa pergunta em Mateus capítulo 5, nos primeiros versos, quando ele cita aquilo que conhecemos como as bem-aventuranças. Vocês são felizes porque são pobres de espírito, reconhecem que precisam de um Salvador. Nós precisamos viver diariamente na dependência de Jesus Cristo, sabendo que, como Paulo diz em Colossenses capítulo 1, Jesus Cristo é o eleito de Deus para governar sobre todas as coisas. Nós somos movidos por Jesus Cristo, somos sustentados por Jesus Cristo. Não há uma folha que cai de uma árvore sequer em todo o universo sem o consentimento de Jesus Cristo. Ele chama todas as estrelas de todas as mais de 100 bilhões de galáxias pelo nome. Ele é o Senhor da história. Não é o noticiário da manhã que retirará de Jesus Cristo o controle da história. Não é a enfermidade de um ente querido, sua enfermidade, que retirará das mãos de Jesus Cristo o controle da vida e a soberania sobre a morte. Portanto, diariamente, viva como discípulo de Jesus com um chamado, o chamado de conhecê-lo, o chamado de desfrutar das riquezas que estão represadas para aqueles que vão até Jesus Cristo diariamente em humildade, em submissão e reconhecem que precisam dele diariamente. Seja um cidadão que depende de Jesus, que o procura em sua palavra e que se delicia em sua presença e que por se deliciar em sua presença é marcado com essa paz, mesmo enfrentando situações adversas. Os discípulos glorificam a Deus sabendo que felizes são aqueles que choram porque serão consolados. Nós temos esperança de vida eterna. Nós temos a segurança de que nossa vida está nas mãos de Jesus. Mas nesse tempo nós choramos com os que choram.
nós choramos pela dor do outro, nós choramos por empresas que fecham, por famílias desempregadas, por lares famintos, por maridos que enterraram a esposa, por pais que enterraram filhos, por netos que enterraram seus avós. Nós choramos pela situação do nosso mundo, pela opressão do ser humano contra outro ser humano, pela devastação ecológica. Nós choramos porque nós somos cidadãos da compaixão. Nós choramos e permitimos que as pessoas que nos cercam vejam o nosso choro não como choro desesperador, mas como choro de dor, por vivermos nessa realidade que o pecado sabotou, por vivermos nessa realidade de mundo onde o pecado ainda está presente. Mas o nosso choro é marcado por uma esperança, por uma confiança. Haverá o dia do fim. Haverá o dia em que nossas lágrimas serão enxugadas pelo próprio Jesus, que ressuscitou ao terceiro dia e garantiu voltar em glória. Portanto, nós temos um choro marcado por esperança de consolo. E é esse choro marcado por esperança de consolo que deve marcar nossa vida diante daqueles que nos cercam. Nós glorificamos a Deus, além de sendo pobres de espírito, sendo cidadãos que choram, mas choram e sofrem, marcados por esperança, também vivendo a mansidão. Nós vivemos numa realidade de país polarizada. Famílias estão brigando, amigos estão se separando, igrejas enfrentam problemas, pessoas que defendem partido A, defendem nome B, defendem teoria C. Nós estamos polarizados. Qualquer enquete que você faz, e os grandes órgãos de coleta de dados, de estatística, estão por trás, eles mostram que a população brasileira está dividida por qualquer enquete que você faça. 55% versus 45%, 53% versus 47%, e por aí vai. Nós estamos divididos. Mas nós fomos chamados para não nos envolver em brigas pessoais, em brigas ideológicas. Nós sabemos em quem nós cremos. E a nossa marca é pela paz, é pela mansidão. Nós não avançamos quando percebemos que, por defender determinado partido político, defender determinado sistema de crenças, nós vamos afastar as pessoas de nós por conta de brigas secundárias. Nós defendemos o Evangelho com unhas e dentes, mas através de um estilo de vida fiel, um estilo de vida amoroso, um estilo de vida de serviço, um estilo de vida que constrange pela santidade, pela imitação das virtudes de Jesus. É assim que nós glorificamos a Deus. Nós não permitimos que tempos como os nossos, com tantas polarizações, tantas disputas, tantas teorias, nós não permitimos ser usados como agentes causadores de intriga, como agentes que vão promover a divisão dentro da nossa própria família. Os grupos de WhatsApp familiar estão marcados por divisões, brigas, intrigas, e tantos crentes envolvidos nisso. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para exalar o bom perfume de Cristo e glorificar o nome de Deus como um cidadão que é manso, porque os mansos têm como garantia de que herdarão a terra. Mas não só isso. Os que glorificam a Deus são pessoas que têm fome e sede de justiça. Nós somos aquelas pessoas que olham para a realidade atual, para a opressão do pobre. Note bem, uma grande empresa fabricante dos carros mais caros do mundo lançou uma coleção de 12 carros a 2,5 milhões de dólares nesse período de pandemia. Essas pouquíssimas unidades de carro foram vendidas em menos de 5 minutos. E a gente olha para essa realidade. Uma multidão de famintos, uma multidão de gente empobrecida, uma multidão de gente enlutada, uma multidão de gente sofrendo, circunstâncias adversas, um futuro incerto, embora nós saibamos que o futuro está certo nas mãos de Deus. Mas nós olhamos da perspectiva humana para essa realidade de dores, de gemidos humanos, de opressão trabalhista, e nós nos indignamos justamente. A gente vai para a presença de Deus e chora. A gente se envolve em causas legítimas para o bem do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Veja que o chamado cristão não é um chamado para vivermos dentro da nossa casa em contemplação diária, de manhã à tarde à noite em contemplação. Não.
A santidade cristã, o serviço cristão, o chamado cristão é vivido nesse mundo, banhado por suor, por lágrimas, por sofrimento, por gemidos, por alegrias. E nesse momento mais que nunca, você, como discípulo de Jesus, precisa levantar sua cabeça e entender que há um chamado para ser desenvolvido, há uma missão para ser executada. Você é um soldado arregimentado pelo exército de Jesus Cristo. E você não pode, nesse movimento, se envolver com os negócios dessa terra, notícias pessimistas, entregar seu coração ao desespero. Antes, levante sua cabeça, tenha consciência de seu chamado e sirva a Deus com alegria, com disposição, sendo bênção para os de sua casa, sendo bênção para os seus filhos, sendo bênção para os seus amigos, sendo instrumento de graça para colegas de trabalho, sendo um ajudador em sua comunidade de fé. Talvez você esteja nesse momento se perguntando: eu não posso sair de casa, eu não posso ter contato com pessoas, contato real, toque. Sim, nesse momento não, porque esse é o tempo de deixar de abraçar. Tudo tem um tempo determinado. Mas o tempo de deixar de abraçar não quer dizer que nós devemos também deixar de nos amar, deixar de nos importar com quem sofre, deixar de trazer e levar uma palavra de consolo, uma palavra de auxílio, uma palavra de ajuda. Nós temos recursos tecnológicos. Você tem um telefone em mãos. Você tem uma câmera traseira, uma câmera frontal em seu telefone. Você tem contato de pessoas para quem você pode ligar, pessoas a quem você pode encorajar. Você tem Bíblia em mãos, Bíblia impressa, Bíblias em versões digitais. Você pode ler um texto bíblico para pessoas. Você pode montar um grupo de chamada de WhatsApp, de chamada de Skype, de chamada de Zoom, seja o aplicativo que quiser, e toda semana se encontrar com esse grupo de 5, 6 pessoas de sua comunidade de fé, sua família, amigos próximos, cada um compartilhar um pouco das experiências, e assim vocês cumprirem o chamado de Jesus, que é chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, deixar um texto bíblico que marca a nossa vida com esperança, orar uns pelos outros, entoar cânticos. O nosso distanciamento social não necessariamente nos inibe de usar tantos recursos para a bênção do outro. Então levante a cabeça, sirva a Deus com o seu chamado, seja instrumento de graça na vida do outro, que a luz do Evangelho seja vista através da sua vida, que o bom perfume de Cristo seja sentido por aqueles que te cercam, que você seja o bom perfume de Cristo nessa vida, porque Jesus disse: se o sal perder o sabor, se a luz ficar escondida, não serve para nada. O sal só serve para ser lançado no chão e pisado pelos homens. Eu não sabia muito bem o contexto histórico disso, pastor Neyron, e eu estudei há algum tempo, e eu descobri que no templo do primeiro século, construído por Herodes, o Grande, eles pegavam o sal, que depois de ser processado não era útil para o consumo, e jogava no chão do templo, para manter a limpeza, para que as pessoas não escorregassem. Então os homens pisavam naquele sal. Era um sal que estava no contexto do templo, das práticas religiosas, mas que não tinha propósitos gloriosos, só servia para ser pisado. E Jesus diz: você pode estar próximo da fonte das águas da vida, você pode ter convívio comigo, mas se não houver serviço, a sua vida só serve para ser lançada ao chão e pisada pelos homens, pois é inútil. Então, mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos desesperadores, em tempos preocupantes, em tempos de divisor de água, mesmo em tempos assustadores, lembre-se que Jesus deseja usar a sua minha para a glória do seu nome e de outras pessoas. Na verdade, nós não a Deus inteiramente de paz. São tempos desafiadores que o chamado cristão mais se revela ao mundo com fiel. A igreja é agente de Deus, para a glória de Deus, em momentos difíceis. E é nesses momentos difíceis que a luz do Evangelho mais brilha através da vida dos verdadeiros discípulos de Jesus. Note o que Jesus diz em Mateus 5, versículo 7. Felizes são os misericordiosos. Como nós temos oportunidades de exercer a misericórdia em dias como esses. Como nós temos oportunidade. Hoje pela manhã eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu não conheço,
Como eu sou um pastor na cidade de Anápolis, estou aí de alguma forma nas redes sociais, tenho o meu perfil aí, Renato Duarte, no Instagram, mais de 3.000 seguidores, a Bíblia Pura e Simples, mais de 13.000, a Igreja Presbiteriana do Setor Sul, mais de 7.000, estou no YouTube, no Facebook, os vídeos estão sendo distribuídos pelo WhatsApp, acaba que as pessoas me veem na cidade de Anápolis. E eu recebo mensagens de muitas que eu não conheço, e hoje eu recebi uma mensagem assim: pastor, eu estou com uma família amiga que trabalhava na área de eventos, e essa família foi dispensada, e eles não conseguiram o benefício do governo, esse grande benefício de R$ 600, né? Essa família, só para piorar, não conseguiu o benefício, nem o marido, nem a esposa, e tem 3 filhos. Estão com 4 meses de aluguel atrasados e serão despejados. Me ajude. Note que oportunidade incrível Deus concede à igreja, para que nós exalemos o bom perfume de Cristo, glorifiquemos o nome de Deus e demonstremos o amor real, o amor que se encarna, que se reveste com peles, com músculos, que tem sangue, que tem coração que bate. Essa não é uma época para insensibilidade, para indiferença. Precisamos olhar para aqueles que estão ao nosso redor. São seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Muitas delas pessoas pelas quais Jesus Cristo morreu, muitas são os eleitos de Deus, e nós precisamos cuidar, socorrer, reduzir um pouco o nosso padrão de vida, reduzir um pouco a qualidade de tudo, esperar um pouco, e para fazer aquela viagem, para a troca de carro, para a compra daquela roupa X, esperar um pouco, porque tem gente que precisa de ação de misericórdia. E os discípulos de Jesus são misericordiosos naturalmente, são limpos de coração. O coração deles foi regenerado pela ação do Espírito Santo. Desejam cumprir a vontade de Deus para as suas vidas. Não são omissos, não são indiferentes, não permanecem endurecidos diante da dor do próximo. São corações abertos que pulsam pelo reino de Deus. Se você que me ouve é um discípulo de Jesus, entenda, você não pode viver a indiferença. Você não pode deixar de realizar o seu chamado. Você não pode ficar trancafiado em sua casa por meses sem fim, sem ser usado como sal e luz na vida de outros. Você tem um chamado. Você foi feito soldado no poderoso exército de Jesus. E Ele deseja usar a sua vida. Ele comissionou a sua vida. Não é opção. Nós somos servos. E servos servem a Jesus Cristo. Nós glorificamos a Deus sendo pessoas pacificadoras, gente que promove a paz, gente que anuncia palavras de graça, gente que anuncia a salvação, gente que anuncia que Deus deseja fazer paz com os homens. Esse é um tempo onde precisamos convocar as pessoas ao arrependimento. Essas circunstâncias atuais, né, pastor Neil, revelam a insuficiência humana, revelam a grandeza da nossa absoluta incompetência, incompetência científica, incompetência política, incompetência econômica para construir o Eldorado pelas nossas próprias forças. O ser humano não consegue produzir um futuro repleto de glória. Nós somos peritos em construir ídolos, em construir fábricas de morte. E esse é um momento que Deus está revelando tudo isso, e nós como igreja precisamos realizar o bem ao ser humano, sermos pessoas de paz, pessoas amorosas, pessoas pobres de espírito, que reconhecem a dependência de Jesus, e por isso, pessoas que proclamam a necessidade do ser humano se reconciliar com Deus, para que ele experimente paz. Que oportunidade Deus está nos concedendo, para que nós anunciemos aos nossos filhos, esposas anunciam aos seus maridos, maridos às suas mulheres, filhos aos seus pais, você anunciar aos seus vizinhos, anunciar à sua família, aos grupos que te cercam, edificar os crentes e anunciar. É tempo de reconciliar-se com Deus, é tempo de quebrantamento, é tempo de arrependimento, é tempo de contrição, é tempo de jejum, é tempo de
de vida com a palavra de Deus, é tempo de ajustes de conta, é tempo de reconciliação. Se você está afastado da família de Deus, se você está afastado da fé, se você está afastado da comunhão com Deus, pare de brincar. Você percebeu que a vida tem limites, que a vida é curta, que os recursos humanos são banais, que tudo é passageiro. Você prestará contas um dia a Deus, antecipe esse dia. Vá até Deus hoje em arrependimento, em contrição e humildade. Acerte as contas com Ele, busque a misericórdia de Deus. Deus pode perdoar os seus pecados, restaurar a sua vida, renovar a sua alegria e te encher de esperança para enfrentar qualquer situação. Enfim, queridos, eu e você fomos chamados a obedecer essa voz de Jesus que diz: vocês são o sal da terra. Que sério, pastor. Vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Não é o momento de invernar em temporadas de séries. Não é o momento de homens adultos ficarem por horas e horas e horas e horas à frente de um videogame. Mulheres na futilidade de seus smartphones. É tempo de quebrantamento, de proclamação do Evangelho, de oração, de anúncio das boas novas, de vida com Deus, de reflexão, de colocar a casa em ordem, de jogar fora os ídolos, de pôr fogo nesses ídolos que estão sendo cultivados, cativados, adestrados no coração há tantos anos. Esse é um tempo diferente. E Deus deseja restaurar a sua vida, usar você como instrumento de graça na vida de outro. Não deixe passar esse tempo. Ajuste as contas com Deus. Ajuste a sua vida com Deus. E viva a missão de Deus para a sua vida. Não é hora mais de adiar, não é hora mais de ser preguiçoso, não é hora mais de se encher de justificativas. Agora é hora de servir a Deus, como homem e mulher de Deus, como gente que deseja crescer em Deus. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo. O sal foi feito para dar sabor, para preservar. O sal foi feito para ser instrumento de bênção para muita coisa. Se perde o sabor, se é insípido, se é sem graça, se é inútil para o fim a que foi destinado, não resta outra coisa a não ser jogado na terra, pisado pelos homens. Essa expressão de Jesus significa expectativa de juízo de Deus sobre aqueles que, ao ouvirem a voz do Senhor, permanecem indiferentes, permanecem apáticos, permanecem inúteis a seu serviço. Então, chega de só desejar receber palavra de consolo, palavra de esperança, palavra de vitória. E haja como um cidadão do reino de Deus. Um homem ou uma mulher maduros na fé, que tem os pés no chão, que sofrem, mas tem um olhar na eternidade e por isso são cheios de esperança, de um consolo e de uma paz que excede todo o entendimento. Seja bênção para a vida das pessoas que estão ao seu redor. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Jesus Cristo deseja que os homens, as mulheres, todos aqueles que cercam você e cercam a nossa vida, vejam as nossas boas obras. Pobreza de espírito, gente que reconhece a dependência de Jesus o tempo todo e por isso vai até Ele a fim de crescer na relação com Ele. Gente que chora pelas mazelas, pelas dores, pelos lutos, pelo atual estado do mundo. Gente que é mansa, que não se envolve em brigas partidárias, ideológicas, políticas, de opinião A, de opinião B, e não divide pessoas. Essas são as boas obras, gente que tem fome de justiça, gente que é misericordiosa, gente que é pacífica e anuncia a paz de Deus. Que as pessoas vejam as suas boas obras e sejam encantadas por esse Jesus refletido através das boas obras. Se rendam a esse Jesus refletido por meio de suas boas obras. E por fim, glorifique o nome de Deus por meio de sua vida, que procurou viver até o fim, fiel ao chamado de Deus para a sua vida.